Em carta aberta, economistas, empresários e banqueiros cobram do governo federal medidas efetivas de combate à pandemia. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, recebeu o documento. A carta tem dezenas de assinaturas. Na lista estão ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros da Fazenda, economistas e empresários que afirmam que o Brasil é hoje o epicentro mundial da Covid e cobram medidas efetivas de combate à doença. Eles querem uma coordenação nacional das medidas de distanciamento, hoje implementadas por estados e municípios de forma independente. O texto traz dados sobre os impactos econômicos da crise e sugere que as estratégias tenham alicerce em informações confiáveis e evidência científica. A carta destaca que a situação econômica e social é desoladora. O PIB encolheu 4,1% em 2020 e provavelmente vamos observar uma contração no nível de atividade no primeiro trimestre deste ano. A taxa de desemprego, por volta de 14%, é a mais elevada da série histórica. O texto também ressalta o custo que a pandemia já teve para o Brasil. A redução do nível da atividade custou uma perda de arrecadação tributária apenas no âmbito federal de 6,9%, aproximadamente 58 bilhões de reais. E o atraso na vacinação irá custar, em termos de produto ou renda não gerada, nada menos do que estimados em mais de 131 bilhões de reais em 2021, supondo uma recuperação retardatária em 2 trimestres. A carta diz ainda que a recuperação econômica depende da retomada de confiança da população em relação ao perigo do vírus e de maior previsibilidade da situação de saúde. O texto diz ainda que estudos mostraram que, diante da aceleração de novos casos, a população responde ficando mais avessa ao risco sanitário, aumentando o isolamento voluntário e levando à queda no consumo das famílias, mesmo antes ou sem que as medidas restritivas sejam adotadas. O texto reforça que estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que, a partir de agora, as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Como medidas indispensáveis de combate à pandemia, os autores trazem as seguintes sugestões: acelerar o ritmo da vacinação, incentivar o uso de máscaras tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa, implementar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional e criar mecanismo de coordenação do combate à pandemia urgente em âmbito nacional, preferencialmente pelo Ministério da Saúde e, na sua ausência, por consórcio de governadores, orientada por uma comissão de cientistas e especialistas. Por fim, a carta critica o papel de liderança e fala do desdenho à ciência, do apelo a tratamentos sem evidência de eficácia, do estímulo à aglomeração e do flerte com o movimento anti-vacina, caracterizando a liderança política maior no país. Diz que essa postura reforça normas antissociais, dificulta a adesão da população a comportamentos responsáveis, amplia o número de infectados e de óbitos e aumenta custos que o país incorre. Afirma que o país pode se sair melhor se perseguir uma agenda responsável, que tem pressa, quer seriedade com a coisa pública, está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias, e que o Brasil exige respeito. Sobre esse assunto, a gente conversa com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Então, Maílson, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor como equacionar um devido cuidado com a economia, preservando a saúde dos brasileiros, porque eu vejo que esse é um detalhe que em todo o mundo se tenta trazer um certo equilíbrio. Como é que o senhor acha que essa carta pode funcionar dando um norte para isso? Olha, o objetivo de salvar vidas e criar emprego não são incompatíveis, mas um deve preceder o outro. O salvar vidas é fundamental. Como a carta mostra, não haverá
o combate à recessão, a vitória contra a queda da atividade econômica, sem o controle da pandemia. E, portanto, a ideia de salvar vidas, as ideias que estão expostas nessa carta, por exemplo, do uso da máscara, do esforço para aumentar a vacinação, o distanciamento social, que inclui o lockdown, tudo isso são medidas para preservar vidas, para preservar a capacidade dos serviços de saúde de atender, evitar as filas na UTI, evitar mortes desnecessárias, né? Então, essa carta, ela apela, sobretudo, para que o presidente da República exerça o papel fundamental que dele se espera num regime democrático, que é o de liderar o país para enfrentar a sua pior crise sanitária e mostrar que só o governo federal, ou o Ministério da Saúde, mas na verdade o próprio presidente da República, é que tem o poder, os instrumentos para isso. Infelizmente, o presidente Bolsonaro tem feito o oposto. Ele, vamos dizer assim, combateu as medidas de lockdown. Até hoje ele falou algo inacreditável e que ele ouviu em algum lugar, isso não pode ser verdade, que a ciência condena o lockdown. É o contrário. Todas as indicações científicas são do papel do lockdown como mecanismo para evitar a disseminação da doença. E temos aqui exemplos práticos, aqui em São Paulo, em Araraquara, que decretou um rigoroso lockdown e em 2 semanas o número de novos casos caiu 57%. A França agora está renovando o lockdown no norte do país, incluindo Paris, de alguma maneira, né? Governos que hesitaram no início, como foi o caso do primeiro-ministro Boris Johnson, quando ele percebeu a gravidade da situação, se tornou um líder, né? Tomando medidas difíceis. O lockdown na Inglaterra durou 3 meses, né? E os resultados estão vindo. Caiu drasticamente o número de mortes, o número de internações, o serviço de saúde está funcionando, não houve paralisia, não houve sobrecarga e, portanto, experiências mundiais da Nova Zelândia, por exemplo, Nova Zelândia só teve 25 mortes e foi a liderança da sua primeira-ministra a principal causa desse êxito, né? Portanto, o mundo está cheio de exemplos que desmentem essas afirmações do presidente Bolsonaro. Ministro, de que forma o senhor acredita que o judiciário pode ajudar nesse reequilíbrio do país? Eu acho que o judiciário pode ajudar fazendo cumprir a Constituição. Por exemplo, a decisão do STF de estabelecer ou reconhecer o que está na Constituição muito claro, que é a competência concorrente das 3 esferas de governo, a União, Estados e municípios, para combater a pandemia. Ao contrário do que diz o presidente Bolsonaro, o Supremo não lhe cassou o poder de agir na pandemia. Eu diria que uma função do Judiciário, nesse momento, particularmente o Supremo Tribunal Federal, e a gente viu agora que já designaram o relator, para a ação que o presidente move contra prefeitos e governadores, contra o lockdown. A minha expectativa é de que o Judiciário vai rejeitar, por grande maioria, talvez por unanimidade, essa ação movida pelo presidente Bolsonaro. Ministro Melcio da Nóbrega, eu gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui e agradecer por esse seu trabalho nesse momento tão delicado do país. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. O prazer foi meu.